Cinema Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. É a velocidade implacável do tempo, né, minha gente? 19 de maio, estamos aí nos encaminhando para o mês 6 de junho, né? Aí já saímos do mês das mães, vamos pro mês dos namorados, né? Essa aula tá namorando bastante, agora inverninho aí é bom sempre um aconchego, uma coisinha ou outra, né? É bom, faz parte. Minha gente, olha, Covid-19, pandemia, não brinca, não te deita que a cama é curta, porque eu vou dizer o seguinte, quando pega, arrasa quarteirão. Então o pessoal brinca muito, leva para casa, faz aglomerações, não usa máscara, álcool gel, etc e tal. Né? E não faz aquilo que a autoridade, o infectologista, né? O gabinete de crise do governador Eduardo Leite, aqui as determinações da nossa própria prefeitura de Porto Alegre ou todo o estado gaúcho, tem que respeitar, porque quando dá problema, minha gente, a coisa complica demais. Então, faça a sua parte, para que a gente não caminhe de costas, né? Caminhar para trás, né? Porque o governador já disse, qualquer situação aí, tem municípios aí no interior que estão bem complicados. Oxalá que não chegue aqui na região metropolitana, Porto Alegre, senão começa a encardir a situação de novo. Então, o pessoal tem que respeitar, não pode achar porque está tudo abriu o horário e achar que está tudo legal, que não tem mais. Tem e é forte. E você tem que fazer a sua parte. Estamos aqui com o patrocínio do Banco do Sul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafre, 86 anos. Nós vamos passar pelo esporte, pelo futebol. Eu tenho aqui a Simone Magalhães, por exemplo, que é coloradíssima. Tá feliz? Teve jogo agora no domingo. Passou. Foi. Teve domingo? Domingo? Foi no Beira-Rio, teve jogo? Tá. Não. Tu fosse? Não pode, não tem torcida. Mas assistiu em casa, bonito. O que tu achou? Ángel Ramírez? Grenal. Normal, perderam, normal. Fala normal sem perder, que vocês não estão com essa bola toda. Não, mas eles jogaram como nunca. Não estão com essa bola toda, José Silva. O Internacional jogou como nunca e perdeu como sempre. Não. Então, até não vamos ver aqui, a Bruna Razeira é colorada. Colorada. Eu sou uma colorada fajuta, né? Não entendo muito, torço, enfim. Mas tá difícil para o nosso time. Espero que domingo, pelo menos, a gente jogamos bem. Isso jogamos. Saímos ganhando, mas, enfim, não fomos felizes ao término do jogo. Nesta hora, isso acontece até com os clubistas. Quando a equipe está embaixo, o clube, aí o cara não acompanha de perto, eu sou meio distante. Entende? Eu não estou dando bola, porque estou muito comprometido com o meu trabalho e tal. Então, aí é assim. Mas amanhã tem jogo, tá? E o Internacional joga no Paraguai, tá? Olímpia, então tomara que não tome lá um uísque paraguai, alguma coisa assim, porque é meio perigoso. Mas então uma partida decisiva para as pretensões do Internacional, né? Porque o Olímpia também está mordendo, está mordido e não vai ser fácil para o Internacional. Claro que, vamos dizer assim, tecnicamente a equipe do Internacional é muito superior. Mas o Olímpia jogando com as suas necessidades no seu território, evidentemente que sempre fica mais robusto. Então, assim funciona. O Grêmio, isso eu estou falando de Libertadores da América. Vamos para a Sul-Americana. Já estamos bem na Sul-Americana. Nós, porque aqui temos, o amigo aqui Sou flamenguista, sou carioca. Ah, carioca, tá vendo? Então tá. Então temos hoje um 2-2. Então. 2-2. Então o Grêmio joga amanhã na Venezuela, contra uma equipe que já tomou um balaio, que aparecia jogos de basquete, e o Grêmio acho que traz resultado positivo de lá. Não foi com o time titular, com o elenco titular, porque o Thiago Nunes deixou muita gente em Porto Alegre, se recuperando de alguma atividade muscular aí, que preocupa um pouquinho, o Kahneman voltando aí também, parece que pode até atuar no Grenal. Então o Grêmio está bem preparado, foi com uma equipe mista para lá, para a Venezuela, enfrentar um adversário teoricamente muito fraco. O futebol reserva surpresas, né? Mas teoricamente muito fraco. Então o Grêmio virtualmente está classificado na Sul-Americana. O Internacional depende de um bom resultado, no mínimo, na pior das hipóteses, um empate lá no Paraguai, para ter a sua situação bem viva na Libertadores da América 2021. É isso aí, mais ou menos, Bruna? Silvas, eu como colorado, mas vou opinar aqui sobre o Grêmio, eu acho que é importante que se destaque o trabalho que o Thiago Nunes vem fazendo, né? Porque ele assumiu uma difícil tarefa de suceder o Renato Gaúcho, né? Com toda uma história dentro do clube, com toda uma história com a torcida do Grêmio, e vem desempenhando um papel fundamental e de muito sucesso.
sobre o meu time, inclusive, né? Mas, enfim, eu acho que tem que se destacar o mérito dele, e que é gaúcho de Santa Maria, então, mais ainda que a gente valorize. Perfeito. Bom, vamos adiante então. O Marco Rovinski, vice-presidente do CIMA, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, um gremista, né? Se apresentou aqui. Está satisfeito com o desempenho do Grêmio? Estou bem satisfeito. É. Otimista para a partida de amanhã e depois o Grenal na Arena. Sim, para de amanhã tranquilo. O Grenal é sempre Grenal. Como diria Dino Sani, se ganha, se perde ou se empata. Se empata, exatamente. E o Meneghetti quer dizer, Grenal é Grenal. Grenal é Grenal do Meneghetti. Tá. O Grêmio joga com Vai Que Dá? Como é que é o nome do time? Vai Que Dá? Aragua. Aragua. Lá na Venezuela. Então é isso aí. De futebol estamos mais ou menos bem, os colorados estão aí aflitos, ansiosos e com uma grande expectativa do Paraguai e depois no Clássico Grenal, na Arena, no próximo domingo, 16 horas. O Grêmio leva a vantagem que já venceu no Beira-Rio no último domingo, então o Grêmio joga por um empate. Mas é como todos os gremistas e colorados sabem, futebol, Grenal, melhor dito, nunca se sabe, é uma caixinha de surpresa. Teoricamente, o Grêmio tem a vantagem, eu não sou avalista, não sou analista de futebol profissional, eu faço como um torcedor, como todos sabem, todos aqueles que acompanham nosso programa, todos aqui falam de maneira bem amadora. O Grêmio, para mim, ele tecnicamente, o seu plantel é superior do Internacional. Né? O Internacional tem um elenco bom, sim, mas eu acho que o Grêmio, e ainda levando essa vantagem, depois de derrotar o Internacional no seu próprio estádio, né? Então, é uma análise assim, muito fria, não do torcedor, mas a vantagem, sem dúvida, é do Grêmio. Tá bom? Vamos adiante, então. Dizendo que nós vamos falar daquele escudeiro financeiro de todos nós gaúchos. Qual é o escudeiro financeiro de todos nós gaúchos? O Banrisul, o grande Banco do Sul. O banco do nosso coração, que tem as taxas mais civilizadas, né? E aqui vai essa mensagem. Na hora de prosperar, na hora de dificuldade, o Banrisul está sempre do lado da gente. É o nosso banco, é o banco estatal que dá resultados positivos, né? Ele dá resultados. Seus balanços são maravilhosos. É um banco estatal. É bem dirigido, né? O presidente Coutinho, com toda a sua equipe de direção, os colaboradores do banco, fazem esse trabalho e o banco é altamente positivo. Aí a Simone Magalhães que não me deixa mentir. Então a mensagem do Banrisul é essa aqui, ó. Sobre os protocolos de proteção para clientes e funcionários. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, vamos adiante agora, nós vamos falar agora de coisa boa, né? Porque sexta-feira é um dia maravilhoso por uma paeja. Agora esfriou, um vinhozinho, uma coisinha ou outra, né? Antes uma caipira. Ai, meu Deus do céu. Eu estou falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né? É um negócio espetacular. É a Serra Gaúcha, Bento, especialmente aqui em Porto Alegre, com Armazém do Queijo Empório Gourmet. Eu diria assim, ó, que é padaria, queijaria. Tá aí o João Tumeleiro, que é o titular do Armazém do Queijo, né? Você é um especialista em gastronomia, esse sorriso largo, simpático, né? Carismático. O João comanda essa maravilha que é essa queijaria e mercearia gourmet que está aqui em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. O Armazém do Queijo, ele funciona de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Queijos nacionais importados, frios nacionais importados. Por lá você encontra, então, conservas, pães, massas, pizzas, geleias, doces, camarão, pato, marreco, salmão, espumantes. Sim, não, olha ali, olha só, olha que maravilha. Esse é o Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro. Onde é que fica o endereço desta maravilha? Rua Murilo Furtado, 254, ali em Petrópolis. Né? Fácil estacionar, toda a quadra pode estacionar, tem estacionamento na frente do Armazém do Queijo, né, sobre a calçada, e mais toda a quadra. Então, tranquilidade para quem vai até o Armazém do Queijo Empório Gourmet, com estas maravilhas. Olha, tem uns bolinhos de bacalhau também, umas empadas espetaculares. Tudo lá é maravilhoso. Então, eu vou dar o prato de sexta-feira, que já é uma tradição por lá, né? Pensando em como trazer um pouco de aconchego nesse momento de incertezas e nos aproximarmos dos clientes, nesta sexta-feira, dia 21, teremos a paeja valenciana no Armazém do Queijo.
esse é um dos pratos da casa que ficou marcado pelo sabor e sucesso em edições anteriores. Para quem já conhece a preparação dos produtos do armazém, sabe da qualidade dos ingredientes utilizados. Só coisa de primeira. Tá aí o prato, olha que coisa mais linda. Ele é indicado, faça a reserva, olha aqui, ó, faça a reserva, a qual pode ser feita por 98020-7107, tá aí no seu monitor, o telefone, tá bom? Também tá o WhatsApp. Lembrando, os pratos da sexta-feira são sempre para o jantar, porque você vai pegar o seu prato de tarde, vai buscar de tarde ou pela teleentrega, tá? Após as 14 horas. E o mesmo vale, então, para quem vier retirar na loja ou pedir pela teleentrega. Quanto custa essa maravilha dessa paella valenciana? R$ 65,00 o prato e serve, em média, 2 pessoas. Vamos logo reservar, porque senão vai faltar e você vai ficar só na expectativa de saborear esta paella valenciana do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Muito bem, vamos adiante ainda. Falando, sabe de quem? Vamos falar aqui do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, e ali estão os melhores estágios, né, para esses jovens que estão sedentos de oportunidades, procurando, né, seus destinos futuros. E aí, através do estágio Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, você faz a melhor investida para um jovem. Então, olha aqui, ó. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha. Muito bem, então tá. Tem alguma novidade rápida aí sobre economia, Simone? Sim, pois nós estamos essa semana com mais uma projeção de alta das expectativas para esse ano, né? Sim. Novamente o relatório Fox do Banco Central fez mais uma projeção melhor, então quanto mais a vacinação vai aumentando, né? Quanto mais a gente consegue novas doses, né? Novas vacinas chegando, né? Isso é uma aposta do governo federal para o segundo semestre, né? A gente tem uma recuperação bastante expressiva e o Banco Central está dando essa resposta aí, o que é uma coisa muito boa, né? Sim. Muito bem. Bruna Razeira, o que hoje nós vamos falar de direito de família, especialmente, onde tu és especialista? Tem alguma novidade? Tivemos aí o dia da bandeira colorida, aquela, né? Agora passou. É contra a homofobia, né? Ah, sim, exatamente. Isso, exatamente. Assinamos embaixo, né? Porque hoje é um direito de todos ter a sua vida particular, as suas opções sexuais, etc e tal, né? Isso é liberdade de qualquer indivíduo. Na verdade, eu acho que em pleno século XXI, a gente nem precisava mais estar discutindo a respeito do amor e, né, das relações pessoais das pessoas. Eu posso não aceitar e, enfim, não querer e não concordar, isso para minha vida particular, eu tenho meu total direito, mas eu não posso impedir que, enfim, pessoas do mesmo sexo se casem, porque afinal de contas essas relações têm repercussão patrimonial, eles adquirem patrimônio, dessas relações têm, enfim, sucessórias, repercussão. Pode se divorciar, exato, casam da mesma forma, têm herança da mesma forma em caso de morte, podem adotar, inclusive. Hoje em dia se fala, inclusive, de adoção de pets em caso de divórcio, pagamento de prestação alimentícia a pets. Então, enfim, né, se a gente aceita famílias multiespécie, que a gente chama, né, os pets, já se discute nas varas de família a guarda dos animais, me parece até de forma, né, assim, a única coisa que me fala é absurda, que me ocorre agora, absurda a gente discutir a respeito da adoção e da união de casais homossexuais, homoafetivos no caso. Então, Silvas, na verdade, assim, para além disso, eu trouxe, toda semana eu venho e busco trazer algumas informações a respeito do direito de família. Semana passada nós falamos um pouco a respeito da alteração do nome. E essa semana, como é um assunto muito recorrente, acho que a pandemia desorganizou a economia, desorganizou a saúde e desorganizou as famílias também, Sim. né?
E aí os pais divorciados que possuem guarda dos filhos também não sabem muito como se comportar diante dessa nova realidade. E aí eu trago os 2 exemplos de guarda no direito brasileiro, quais são as permissões, né, as guardas que funcionam no direito brasileiro, que é a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Então, é importante que as pessoas entendam que a guarda unilateral é a guarda em que o juiz, sobre um processo ou sobre a vontade dos pais, determina, né, que a guarda vai ficar ou com o genitor ou com a genitora, e se estabelece o que se chamava antigamente de visitas e hoje se chama de convivência. Então, um dos genitores tem a guarda. O que é a guarda? A guarda nada mais é do que o poder de decisão a respeito dos filhos. Então, quando se fala em guarda compartilhada, nós dividimos as decisões e nós estabelecemos uma residência base para um dos pais e compartilhamos e organizamos o sistema de convivência. Então, é importante que as pessoas saibam qual é a diferença entre elas. Uma das questões assim que eu outro dia conversei com a Simone é quando dá um divórcio desses casais assim, né, homoafetivo, dá encrenca, eles ficam se odiando ou ficam numa boa? Silvas, vamos pensar que as relações não, amorosas... porque às vezes foi tu, traição tem também? Não? Tem de tudo. Tem? O que acontece no mundo heteroafetivo acontece no mundo homoafetivo da mesma forma. E é importante que a gente pense, né, e todo o jargão de faculdade é que antes do casamento a gente fala dos meus bens e depois do casamento... E eles adquirem muito patrimônio, claro, depois que constroem esse casamento... E tem, normalmente... Com mais dinheiro do que hétero, inclusive. E me diz uma coisa, tem igreja, tudo também? Mas grinalda, não. Aí eu acho que vai dar... Esse livramento teve casamento em CTG. Pode bombar chuva? Sim. Galdério que... Não, mas está certo, pode ser, né? Bainha, tem bainha e espada. É negócio que... Exatamente. É que eu acho que o direito de família ele vem para regulamentar as questões patrimoniais, para garantir, né? Porque vamos pensar assim, antes eles viviam como uma sociedade de fato. Então, se eu e tu formos fazer uma empresa, hoje nós somos sócios. E é assim que os casais eram vistos antigamente. Então, vem o direito de família e diz, não, eles são um casal e por isso o patrimônio tem que ser dividido como um casal, que é diferente de uma sociedade de fato. Perfeito. Simone Magalhães, tu como perita, uma economista da tua alçada, da tua envergadura, já teve, por exemplo, nessas relações, dois empresários que é um casal e daqui a pouco há uma separação, é uma encrenca como perita, e dizer, olha, isso aqui é teu, vamos dividir bonitinho? Já. Recentemente eu trabalhei num caso, Silvas, que eles eram um casal e tinham uma empresa e aí eles separaram, né? E daí eles quiseram romper a sociedade e estava bem complicada, porque, tipo assim, um queria muito dinheiro, o outro queria pagar o justo e daí ainda o que estava saindo acabou pegando o advogado dele, era o novo namorado, né? Então só potencializou a coisa, já tinha uma tendência. Né? Mas assim, tem tudo que nem a Bruna falou, né? Relação homoafetiva é o mesmo tipo de relação, é relacionamento como qualquer um outro, né? E ainda assim, uma coisa que eu tenho visto, né? Porque antigamente a gente via os casais adotando crianças, né? Hoje tem muitos casos que eles têm o filho, né? Por exemplo, o Paulo Gustavo, né? Eles pegaram uma barriga de aluguel e eu acho que cada menino é filho de um deles, né? Então, porque os meninos têm quase a mesma idade, né? E muitos, assim, E tem casais, assim, por exemplo... quando são casais de mulheres, né, que a mulher tem o filho, uma delas gera a criança, né, então isso tem sido uma realidade cada vez maior, né. E eu acho que quem trabalha e vê isso no dia a dia, vê tanta situação de abandono, vê tanta criança em lar, me parece assim esdrúxulo a gente discutir se um casal homoafetivo que tem todas as condições, que tem estrutura, inclusive principalmente emocional, pode ou não adotar uma criança, né? E dar amor, educação, enfim. Então, me parece que é ultrapassado discutir sobre isso. É que o mercado não, a sociedade ela é muito preconceituosa. Mas não é, eu vou dizer uma coisa para você agora, eu não sou puritano, tá? Por favor, eu estou aqui com dois médicos, inclusive, são pessoas que conhecem
ciência humana, é que é meio engraçado. A criança está crescendo, né? Vamos dizer, adotar um bebê, esse casal homoafetivo. Aí a criança vai daqui a pouco para a escolinha, para o jardim de infância, aquela coisa e tal. Daqui a pouco chega em casa, o pai, a mãe busca, o pai, eu não sei qual é dos dois, que é o pai e a mãe, enfim, não importa. Aí chega em casa, o pai está no love com a mãe, que é normal. Né? Pô, a criança fica olhando assim, mas vem cá, Chico, como é que é esse negócio aqui? Eu acho que isso aí não é questão de um fator de cultura. E tu está dizendo que isso é ultrapassado. É meio gozado a criança que vê lá o pai e mãe buscando os coleguinhas, aí pouco chega em casa, tá o pai sentado no colo do outro pai, é meio engraçado. É que eu acho, Silvas, que é tudo uma questão, primeiro, de diálogo e de entendimento, de conversar e explicar. E depois na psicanálise tem eu sou leiga, enfim, então eu vou falar bem assim, a grosso modo, mas tem uma figura da figura paterna e a figura materna, que pode ser desempenhada por um homem ou por uma mulher, tanto faz, por um avô. Então, assim, tendo a figura materna, que pode ser desempenhada por uns pais, inclusive, a criança pode crescer sadiamente. Então, assim, se nós fizermos uma estatística de quantas crianças que são estupradas pelos próprios pais, são espancadas pelos próprios pais... Isso aí não tem dúvida, isso existe, claro. Então, é difícil, nem discute difícil. Isso aí, só que... O que acontece, Silvas, é que a gente fica... Nós fomos educados numa época sem dúvida, de preconceito. Mas se a gente pensar, nós não podemos pensar com a nossa cabeça, porque essa geração de agora é completamente diferente. Assimila muito mais, tem mais capacidade. Eu tenho uma filha que agora está com... Enfim, não vou dizer a idade dela, porque ela pode ficar brava, mas ela é médica e a outra é administradora de empresas. Se eu fizer alguma brincadeira igual àquela que a gente fazia antigamente, que a gente brincava com as coisas... elas ficam ofendidas. Eu não estou entendendo qual é a graça disso aí. Quer dizer, já não... o raciocínio já é outro. A maneira de enxergar é outra. E nós temos que entender o seguinte, a história de se é homossexual, heterossexual, se é branco, preto. Nós temos pessoas, são humanas. Não importa a cor, sexo, religião... Nós temos que respeitar as pessoas e as suas opções. Sem dúvida. A ética para com o outro. Pronto, sem dúvida. Eu só fiz um questionamento em relação a essa criança que vem de um ambiente, por exemplo, da escolinha lá e daqui a pouco se depara com um quadro meio diferente. Mas o que acontece agora, o meu amiguinho tem dois pais. E a outra criança começa a aceitar pacificamente isso. Então não gera mais essa sensação que tu estás passando, que tu estás sentindo, e que é a mesma que eu tenho também, porque se eu não pensar racionalmente, a gente tem, porque fomos criados no outro momento, né? Dizem, né, que se tu quer mudar, quer começar um processo de mudança, comece pelas crianças, né? Porque as crianças, hoje em dia, assim, elas já não jogam mais um papel no chão, né? Elas já têm hábitos, né? Porque elas já separam o lixo. Já separam o lixo, então não adianta tu querer disciplinar um adulto. Exato. Discipline as crianças, porque elas vão crescer com aqueles novos hábitos. Eu vou usar um exemplo bem grosseiro, assim, mas se nós pensarmos na utilização do cinto de segurança. Eu sou de uma geração, apesar de ser jovem, que não se usava o cinto de segurança. Sim, e é tudo empilhado no banco de trás. E nós fomos educados com o passar do tempo que o cinto de segurança deveria ser utilizado. Então, acho que é uma questão de educação. Agora tem a cadeirinha aquela, naquele tempo não tinha, ia no colo da mãe, na frente ali já. Uma questão de educação. Tá certo, muito bem. Bom, vamos adiante aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o governo do estado nunca motorizou tanto, né? Obrigado, a Polícia Civil, outra secretaria, fantástico que está fazendo aí o governador Eduardo Leite, em termos de equipamento para as devidas secretarias terem uma atividade completamente, cada vez mais competente, né? Sem falta de equipamento, como veículos, por exemplo. Nós temos aqui, ó, o governo do estado entregou hoje 31 veículos às inspetorias da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura. Chega a 93 o total de veículos renovados da frota da pasta. Sabe lá o que é isso? Vamos ver aí que o governador faz essa apresentação aí. A gente está entregando 7 milhões de reais aqui em veículos para as nossas inspetorias veterinárias. O governo do estado contratou equipes, essas contratações e essas compras, essa estrutura toda vai dar a segurança necessária para que o estado possa entender-se seguro, né, para
liberar de vacinação o nosso rebanho, sabendo que a qualquer tempo, a qualquer momento, diante de alguma intercorrência, estaremos prontos para agir pela estrutura que foram dotadas as nossas inspetorias veterinárias distribuídas por todo o Estado. Obrigado, governador. Vou funcionar. Muito bom. Boa, né? Bem apropriado. Tudo bem? Tá bem? Para as atividades plenas da Secretaria da Agricultura. Muito bem. Vamos falar de SPC de Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, e eu digo para você aí, ó, alô, chefe de família, se você não tem um plano de previdência complementar, tá fora, né? Dá um problema, falta vaga de trabalho, uma enfermidade no seio familiar aí, e aí surge a importância de um plano de previdência complementar, especialmente das SPC de Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Tem a sua sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, Centro Histórico. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Muito bem, minha gente, estamos aí num momento extremamente importante. Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, comemora 90 anos de fundação amanhã. Hoje ele é presidido pelo médico Marcelo Matias e estamos aqui com duas figuras que compõem a direção do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que é o médico Marcos Rovinski, que é vice-presidente do Simers, e também o Jefferson Boeira, diretor da região metropolitana do Simers, ou seja, Porto Alegre, região metropolitana, Canoas, Nova Hamburgo, State. Muito bem. Então, vamos aqui falar. Nasce uma instituição. No final do século XIX, início do século XX, alguns grupos insatisfeitos com as condições de trabalho se uniram em defesa dos seus interesses profissionais. Nesse período, a Constituição do Rio Grande do Sul, que é de 1891, autorizava qualquer pessoa que se julgasse apta a exercer medicina, poderia fazê-lo sem ser diplomado. Olha só que loucura isso. Determinados a combater a liberdade profissional, um grupo se uniu para organizar o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul no dia 20 de maio de 1931. Veja só, 90 anos, quase um século. Satisfação recebê-los aqui e a gente abordar então um pouquinho dessa história, né, da importância do Sindicato Médico na defesa dos interesses da profissão, da atividade médica, né, que regulamenta tudo e faz o que não podia antigamente. Quer dizer, o sujeito não era diplomado e estava exercendo a medicina. Exatamente. Uma coisa absurda, evidentemente, né? Mas, enfim, satisfação recebê-los. Bom, boa noite a todos que nos assistem, boa noite à mesa. A satisfação é nossa, nós estamos muito satisfeitos, muito honrados. Perfeito. Em estar aqui e estar à testa do Sindicato Médico nesse momento. E realmente nós estamos fazendo amanhã, dia 20, 90 anos. Dia 20 de maio de 1931, foi um grupo de médicos na então Faculdade de Medicina de Porto Alegre, no Salão Nobre, se reuniu, médicos de todo o estado. Evidente, tinha muito menos médico que agora. Exatamente porque naquela época nós tínhamos um cenário... Isso ali no Sarmento Leite? Era aqui no Sarmento Leite. Sim. Nós tínhamos um cenário. Que cenário a gente vivia? Um cenário da ideia positivista. A ideia positivista dizia que cada um podia trabalhar de acordo com o seu entendimento no que quisesse, em termos de medicina. Eram os práticos licenciados. Também naquela época nós tínhamos uma outra realidade. Entre guerras, passada a Primeira Guerra, grande parte, ou um número importante de médicos de fala alemã que moravam na Áustria, na Hungria, na Alemanha, né, na República Tcheca, e muitos médicos italianos vieram para o Rio Grande do Sul, né, tentando a vida aqui e continuavam trabalhando como médicos. Bom, o que esse grupo de médicos que fundou o Sindicato Médico e que já defendia a atividade médica, o que eles queriam? Eles queriam que fosse assegurada a população ser atendido por um médico com uma formação acadêmica adequada, né? Que pudesse ter certeza de que aqueles médicos não eram curandeiros. E em 1932 houve a lei federal... Charlatão, né? Ou charlatão, exato.
Então, a lei federal, então, houve uma lei, então, em 1932, aí federal, proibindo que se trabalhasse sem educação formal em medicina. Então, era obrigatório que se passasse por uma faculdade de medicina. E mais, médicos formados no exterior deveriam fazer um exame que hoje se chama revalida. Ou seja, não é nenhuma novidade o revalida. Então, assim, se instituiu uma coisa muito moderna, que foi exigir que médicos fossem formados numa faculdade e que tivesse, quando formados no exterior, um exame de habilitação para trabalhar no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? O interessante é que hoje o cenário é outro. Nós temos uma natalidade médica imensa, nós temos cerca de 30 mil médicos formando por ano no Brasil, temos mais de 1.000 médicos por ano no Rio Grande do Sul, se formando, bem mais do que 1.000 médicos, acho que são 1.700, se não me falha a memória. Claro. São 20 faculdades de medicina no Rio Grande do Sul. Isso aí teve um aparelhamento, isso aí é demais, né? Aí perde qualidade, perde uma série de situações. Nós hoje temos 550 mil médicos, mais ou menos, no Brasil, o que dá uma proporção grande de médicos por habitante. E o interessante é que existem vários projetos de lei hoje no Congresso querendo que se legalize médicos sem formação no Brasil e sem exame de revalida que possam trabalhar e atendendo a população sem comprovar... Que aconteceu com os cubanos, né? Sim, exatamente, sem comprovar competência, sem provar que tem habilitação, tem capacidade para atender adequadamente a nossa população. Né? Então veja que o cenário mudou, mas ainda temos os mesmos problemas. E o Sindicato Médico se orgulha muito de defender o médico, né? E o nosso slogan é: defendendo o médico, se defende a saúde. Se a gente defende a qualidade do trabalho, as condições adequadas de trabalho, remuneração adequada para o profissional, nós vamos ter médicos trabalhando com mais tranquilidade, trabalhando melhor e atendendo melhor a população, né? Então... Também conosco, Jefferson Poeira, que é o diretor da região metropolitana do Simers também. Então ele comanda, né? Ele dirige o Simers em Porto Alegre, na nossa grande Porto Alegre. Satisfação recebê-lo também e falarmos um pouquinho também desse momento importante na história do Simers. Boa noite, é uma honra estar aqui, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder estar representando os Simers e os médicos do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, que é uma região um pouco estendida, né? Vai até Torres também, não sim, a região metropolitana. Que vai lá na divisa com Santa Catarina. Isso. Então tem bastante área e uma abrangência bem grande. E é um momento bem importante, né? Fazer 90 anos justamente no momento de pandemia, então temos assuntos, estamos em evidência, de uma maneira que não gostaríamos, obviamente, mas estamos aí para servir a sociedade. Perfeito. Por exemplo, o que os senhores poderiam dizer, dividindo mais ou menos essa manifestação, essa precarização da medicina? Olha, certo, eu falei precarização porque nós temos vários núcleos no sindicato, e um dos núcleos é exatamente da precarização da medicina, e ele era o responsável até... O Boeira, o Jefferson, é craque no assunto. A gente criou um núcleo chamado Núcleo de Combate à Precarização da Medicina, do Trabalho Médico, e qual é o objetivo deste núcleo? Na verdade, a medicina ela passou por um período grande de transformação. A maioria dos médicos anteriormente eram autônomos, trabalhavam, ele era a empresa dele, digamos assim. Quase não se havia a vinculação do médico como empregado. Os tempos mudaram e hoje a gente vê uma precarização no sentido de falta de condições de trabalho, falta de remuneração, inclusive contratações que só de boca. Recebo uma mensagem no WhatsApp dizendo tem um plantão em tal lugar, tem um trabalho em tal lugar, ou seja, não sei quem vai me pagar, quando vai me pagar, e nem se eu vou receber. Se vai receber. Então isso está sendo... Seus honorários. Exatamente, isso está sendo cada vez mais corriqueiro. Então, ao invés do poder público, que normalmente é o grande empregador, né, da classe médica, fazer contratos diretos ou vinculações diretas com o médico, e eu não falo nem do ponto de vista de concurso público, eu falo contratos emergenciais, enfim,
para que se tenha uma garantia para isso. Não há. Simplesmente há dezenas de empresas, que a gente chama de atravessadores, terceirizadas. Então, esse dinheiro até chegar no médico passa pela mão de pelo menos umas 2 a 3 pessoas. São os atravessadores. São os atravessadores. Então, se tu vai num hospital, a maioria de toda a equipe que está lá, seja técnico de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutrição, pessoal da limpeza, segurança, administrativo, todos estão contratados, carteira assinada, têm todas as suas garantias previstas na CLT. Os únicos profissionais que não têm absolutamente nenhuma garantia de emprego, que pode ser despedido amanhã, mandado embora amanhã, ainda pode em dispensa, porque se não está contratado não é. Sem nenhum respaldo legal. É os médicos. São os médicos. Entende? Então, ele só ganha por exatamente aquilo que ele produziu, e se ele se atrasar, ele é descontado, se ele fica mais tempo, ele não tem hora extra. Ou seja, e dificilmente as pessoas sabem disso, a sociedade quase não sabe disso. A gente vive essa situação em quase todo o Rio Grande do Sul e no Brasil. E para inverter essa situação? Eu acho que aí entra a parte do Dr. Marcos Kovinski, que é a nível nacional, conscientizando os políticos. Acho que é importante colocar que o Sindicato Médico hoje é o maior sindicato médico da América Latina. Opa. E nós não temos hoje ligação com nenhuma central sindical. Nós somos autônomos. E nós temos uma representação, a nossa representação nós somos respeitados nacionalmente pelo tamanho, pelo tamanho que nós temos. E nós temos um escritório em Brasília que nos coloca a par de toda a movimentação legal, de toda a tramitação. Todo tipo de informação. Todas as informações. E nós estamos dentro de um grupo de médicos que estão de todo o Brasil. Muitos não são muitos, porque nós temos hoje no Congresso perto de 30 médicos, como deputados e tal. Mantém a Frente Parlamentar da Medicina, que está tomando a força, né? E nós estamos tentando, em conjunto, começar a modificar esse panorama. Na verdade, é muito difícil, porque se estabeleceu uma situação assim, como disse o doutor Jefferson, não se faz mais concurso para médico na prefeitura, no estado, né? Tudo é municipalizado. Então, a prefeitura contrata uma empresa terceirizada que contrata uma quarteirizada para trabalhar num posto de saúde ou numa UPA. E lá na ponta, essa empresa quarteirizada tem alguém que tem telefones, WhatsApps e faz esse contrato dessa forma. Outra forma de contratação é por pessoa jurídica. Então, assim, olha, tu faz uma pessoa jurídica, ou então tu entra na minha... Vamos lá, eu tenho uma pessoa jurídica, tu fica com 0,2% da minha empresa. Então, para o cara poder trabalhar, ele entra de sócio numa empresa que daqui a pouco o cara desaparece, a empresa quebra e ele não pode nem cobrar. Ele é responsável ainda. Então, essas coisas todas... Fica com o passivo, o ônus todo. Entra, exato. Não consegue receber, não pode cobrar dele mesmo. Ou seja, então assim, essas coisas todas estão começando a ser discutidas porque estão atrapalhando a relação dos médicos com seus empregadores, enfim, com as pessoas, outras pessoas jurídicas, né? Está se discutindo hoje no Brasil todo como fazer para mudar esse panorama, né? Sim. Analisar essa forma, só para completar também, que eu acho importante, quando tu não tem a segurança no trabalho. Sim. E toda profissão tem seu grau, seu nível de importância. E a gente falando do ponto de vista do médico, ele exerce uma importância muito grande, inclusive para o gestor. Porque se ele não faz o que alguns gestores que interferem na atividade médica querem, ele é despedido. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes que o gestor ele dança música, exatamente. Ou seja, ele não está fazendo ciência. Ele não está praticando efetivamente medicina. Ele está fazendo o quê? Para ele se manter no emprego, daqui a um pouco ele está só agradando ao bel prazer vereadores, políticos, enfim, quem tem influência naquela determinada sociedade. Quanto maior a cidade, menos isso ocorre, mas isso também não deixa de ocorrer. Claro. Quanto menor a cidade, isso mais ocorre com mais facilidade. E isso acaba precarizando, dificultando o médico de permanecer, de fidelizar ali no local, e a rotatividade cada vez maior. Cada vez maior. Por isso que fala assim, mas o médico estava aqui, ficou um mês e foi embora. E de repente ele não queria ir embora.
A probabilidade de querer ficar ali naquela cidade é muito grande. Será que perguntaram para ele se ele queria ficar ali? A probabilidade é que ele teve que sair dali porque ele negou um raio-x, por exemplo. Isso no interior, em cidade pequena, forte. acontece muito, né? Muito. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria saber como é que funciona essa fiscalização, porque o senhor é responsável pela região metropolitana. E me parece que, bom, nós temos um estado gigante, né? Como é que funciona essa fiscalização nos municípios, por exemplo, do interior, que essa realidade do médico estar muito próximo à população, que é muitas vezes parente do prefeito, e aí se o médico não atendeu de acordo com as expectativas do paciente, ele vai até a prefeitura e automaticamente o médico é demitido. Então, como é que vocês fazem essa fiscalização em cidades menores? Isso até é uma parte importante dessa gestão, que houve um desmembramento e chamado de regionalização. Antigamente existia a diretoria do metropolitano, que é a que eu coordeno hoje, e existia a diretoria do interior. Então imagina, o metropolitano e daí o interior era todo o país, né? Porque a gente vive num estado continental. Né? Então houve esse desmembramento, então tem um colega que é diretor da região norte, outro que é da fronteira oeste, outro que é do sul, eu sou do metropolitano e outro da norte. Foi o que eu falei, né? Sul, norte. Isso, são 5 regiões. E o que acontece? Então, tudo que acontece nessa região metropolitana até Torres é reportado a mim. Nós temos uma equipe específica que trabalha 24 horas por dia de assessor político, assessor de assistente de advogados, uma equipe de advogados, do jurídico todo montado específico para atuar com interesses do médico, ou seja, entende da área, né? Médica, trabalhista, civil, responsabilidade e tal. Então temos toda essa equipe que funciona 24 horas. Aconteceu alguma coisa 2 horas da madrugada no hospital lá da região que eu falo, Rolante, Torres, em Terra de Areia. Ele pode ligar para o Simers que vai ter um advogado para falar com ele e dar a devida orientação. Maravilha. E dependendo da circunstância, o Dr. Marcos Ovin se deslocou até, já de madrugada, num ano retrasado, eu acho, até Viamão, por exemplo, foi um evento desse. Então, assim, a gente, aqui na região, a gente se desloca. Já aconteceu isso esse ano, inclusive, a gente se deslocou até Canoas, a gente se desloca. Né? Hoje fiz uma visita até... Nós temos delegados, só para complementar, Jefferson, nós temos, então, esses diretores, um para cada região, são 5, então nós dividimos o estado em 5 regiões, e nós temos delegados em várias cidades. Nós temos 30 e poucos delegados, ou 40 e poucos delegados. De cabeça eu não lembro, mas é quase 50. Então nós temos delegados por Passo Fundo tem delegado em Carazinho, tem delegado entende? Por ali. Então, esse pessoal todo é acionado quando há um problema. Tá? Então, é capilarizada a nossa gestão, né? Agora, acho que não foi respondida a tua pergunta, né? Como que a gente atua nesse sentido? De vez em quando, não tem legislação específica para isso. A gente atua muito através das resoluções do Conselho Federal de Medicina, que tem força de lei entre nós, né? Mas muitos gestores não entendem dessa forma e simplesmente querem aplicar de forma diversa. Existem coisas que a gente tem que se reportar ao CRM, que é a parte da fiscalização profissional, e coisas que são nossas. Existe uma certa conscientização que a gente está tentando fazer, conscientização inclusive social, da função do médico, da importância do médico. Porque uma característica do médico que a gente aprende desde a academia, assim, quando entra, é trabalhar. Baixar a cabeça e trabalhar, fazer o seu, atender paciente, se preocupa com doença, raciocínio clínico, medicações. Então, esse é o nosso perfil, digamos assim. Dificilmente vai encontrar médico como a gente aqui que está querendo discutir coisas, trabalhar reivindicando e indo em parlamento. São raros, são muito poucos, é uma parcela muito pequena da sociedade. Diferente, por exemplo, do direito. Claro. Né? Eu também sou advogado, também me formei em direito antes. E eu trabalhei como advogado, inclusive, e depois que eu fiz medicina. Então, nessa seara, eu sei muito bem. A gente, desde o primeiro semestre ali, a gente já é... Político, já é discutir, conversar, argumentar, então somos incentivados a isso. Então é outro viés completamente diferente. Então ocorre até um certo abuso aí por parte de algumas empresas para com o médico. Vendo esse perfil da classe médica que só baixa a cabeça e trabalha, abusam nesse sentido. Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, né? Está aí há 28 anos na nossa bancada, todos aqui, nossos convidados, nossos comentaristas, degustando Sucos Petri,
a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. Uva laranja sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É o mais vendido, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja. Minha gente, pensou suco, pensou Petri. É 100% natural. É a bebida de todas as estações. Vamos adiante, vamos falar do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco aí há 51 anos, imagina, no coração dos gaúchos, né? Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital dos gaúchos, tá? Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Quem é que comanda aquele complexo ali da primeira churrascaria com carne angus certificado do Brasil? Elson Furini. Olha aqui, a teleentrega segue bombando. Ali no Barranco, 51 3331 6172, o Barranquinho, 51 3028 2310. Então, eu continuo dizendo para ti, né? Subindo ou descendo a Protásio, Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Está aí o Léo Piscine, que comanda o Barranquinho com o seu time aí, está o Léo Piscine. Então, só coisas boas, né? Ali no Barranquinho tem aquele parrigeiro espetacular, né? Tem um entrecô, tem as pizzas, né? O assado de tiras. Olha aqui, minha gente, só coisa boa. Olha aí só esse parrigeiro. Aquele entrecô, um entrecô maravilhoso, espetacular, Angus, né, minha gente? Aí... Barranco, Barranquinho, aí, assado de tiras aí, ó. É espetacular. Subindo ou descendo a Protásio. Tem uma murcilha ali. Oi? Tinha uma murcilha ali. Não tem murcilha, tem só coisa boa, né? Só coisas boas. E a gente, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial está bombando lá em São Paulo, né? Um ambiente complexo de entrar. A auxiliadora está de vento em polpa por lá, né? Com toda a sua competência. Lá em São Paulo, seu telefone é o 11 23 48 4000. Aqui em Porto Alegre, 51 32 16 6100. O site é auxiliadorapredial.com.br. O melhor espaço para que você faça, assim, a administração de condomínio, auxiliadora predial. Compra e venda de imóveis, tudo isso com o auxiliador predial e ainda a grande carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio, auxiliadora predial. Por isso que eu digo que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Tá bom? Vamos adiante falando um pouquinho de Elevato, tá, minha gente? Olha que Elevato aí quer fazer a reforma da casa, do ambiente, da empresa, do consultório, escritório, te manda para Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas exclusivas e conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones da Matriz, 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br, tá? Olha só que espetáculo, né? Eu falei de sucos Petri, estou falando só de coisas boas aqui, tá? É incrível. Vamos falar aqui agora, sabe de quem? Do Zafari. Grupo Zafari, 86 anos, e é o maior supermercado do planeta. Quem viaja bastante no Brasil, no exterior, não encontra nada parecido com o supermercado Zafari, né? É uma empresa absolutamente competente, né? E nesses tempos de pandemia aí, atende todos os protocolos, né? Garantia para seus colaboradores e todos os seus clientes, né? E o Zafari está com essa campanha sempre muito oportuna, né? A vida acontece quando a gente se encontra. Então, se vocês se comportarem, realmente a vida vai acontecer cada vez mais quando a gente se encontrar. O vovô, os netos, né? A família, tios, sobrinhos, padrinhos, afilhados, aquela coisa toda, tá? Mais os amigos, mais lá no ambiente corporativo, as atividades também sociais no ambiente corporativo, peça de escritório, consultório, da empresa, da indústria. Isso aí é quando a pandemia também nos abandonar, se Deus quiser, se você se comportar. Vamos ver a mensagem, então, do Grupo Zafari. A vida acontece quando a gente se encontra. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Então tá.
Simone Magalhães. Então, eu queria falar um pouquinho, que a gente estava, né, pegar um gancho no assunto anterior, né, sobre a questão médica e na formação médica, né. Eu já peguei vários processos e como acontece isso, né, das empresas, assim, principalmente hospitais, escolas, né? Porque daí pega o médico também para dar aula, daí ele assina a carteira para dar aula e paga os honorários médicos por fora. A questão das sociedades, das participações e tudo mais. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção eu trabalhei em uma... Eu trabalhei como professora de graduação, hoje eu dou aula só em pós, mas eu trabalhei em algumas escolas que também tinham cursos de medicina. E uma das coisas que me chamava a atenção eram os meus colegas professores comentando quanto eles eram requisitados para emprestar a titulação deles para novos cursos de medicina que estavam funcionando. Isso não é só na medicina, isso acontece em todo tipo de curso, né? Que quanto maior a titulação dos docentes, né, mais alto é a avaliação do MEC e tudo mais, né? E isso acontece muito, mas assim, na questão médica, principalmente, porque tu lida com a vida, né? Então, tu montar um curso de medicina, tu aprovar um curso de medicina com professores de alta titulação, aí terminou, aprovou, tu não contrata nenhum deles, tu contrata outros médicos com uma titulação bem mais inferior, né, para ministrar e formar aqueles médicos. Eu não sei se vocês... Não só titulação. Teve casos que outras profissões dando aula para a formação de médicos. Cada macaco no seu galho, né? Sim. Convenhamos, mas sem querer desrespeitar as outras profissões, mas cada um no seu quadrado. Então, se eu estou me formando em medicina, por que eu tenho que ter aula com fisioterapeutas, farmacêuticos né? A não ser que seja especificamente daquela cadeira, daquela disciplina. Mas não é o que ocorre. Muitas vezes a gente está tendo aula de anatomia com diversas outras formações da área da saúde. E isso acaba prejudicando porque o viés, o olhar que o médico tem é diferente do que o biólogo tem. Sem dúvida. Que é diferente do que o fisioterapeuta ainda tem. E eu não estou dizendo que ele não conhece o corpo humano. Estou dizendo que o viés, o olhar é diferenciado, né? E eu acho que a gente tem que lutar para isso, né? A gente tem que dar informação. Informação é poder. Eu acho que a Simone chamou a atenção, desculpe, uma coisa muito importante, tá? Velho, em geral, gosta de contar história, né? E pior é quando a gente começa a repetir. Mas é o seguinte, se a gente pensar, eu me formei numa época que nós tínhamos 6 ou 7 faculdades de medicina no Rio Grande do Sul, tá? E nós temos hoje 20. Nos últimos 10 anos, certamente metade dessas foram formadas, foram constituídas. Nós temos agora, tem certamente 4 ou 5 faculdades de medicina no Rio Grande do Sul que não formaram nenhum médico ainda, porque são muito recentes. Então, nós temos, isso é uma coisa que nos preocupa. O Brasil é hoje o país que tem o maior número de faculdades no mundo. Eu não sei, antigamente era a Índia, mas eu acho que nós já passamos o número de faculdades. Isso em todas as atividades ou da medicina? A de medicina. Faculdade de medicina. Tem direito, o Brasil tem mais cursos de direito do que o resto do mundo somado. Eu imagino. Tem EAD, né? Mas a medicina, então assim, só que a formação da medicina, ele fala bem da diferença de formação do médico e do advogado, queria as duas coisas, tá? Mas assim, a medicina é um curso onde tu tens uma responsabilidade com a vida humana. É um curso onde tu tens... vital, né? Vital. Durante 6 anos, tu praticamente paras. Tu só fazes faculdade de medicina. Depois da faculdade, tu tens mais uma formação. Bom, e essa formação básica é fundamental para tu poderes atender alguém adequadamente. E nós temos hoje faculdades de medicina que não têm estrutura, que é isso que o Dr. Jefferson falou. Como é que autoriza isso aí? Como é que funciona? Porque existe todo um jogo ideológico e político, entende? Esse
jogo, né, Silvio? Por exemplo, assim... Mas o Cremers e o Simers não fiscalizam isso? Não, nós nos posicionamos contrários. Em todo o Brasil. É o MEC que assina a liberação. Mas quem tem que saber se tem capacidade realmente de funcionar uma universidade, se ela tem toda uma estrutura, mas a nossa função seria o conselho, o sindicato dos médicos, mas legisladores, o Conselho Federal. Olha, a coisa no Brasil funciona da seguinte maneira. Vamos fazer mais médicos. Então, os conselhos regionais de medicina todos se posicionaram contrários. O que fez o Ministério da Saúde? Não, nós vamos botar cubano aqui, ou estrangeiro aqui, e eles vão ter autorização do Ministério da Saúde para prescrever e para atender. Um golpe rasteiro, né? Hein? Um golpe rasteiro, né? Bom, então é o seguinte, eram pessoas que não estavam sob a coordenação ou sob a legislação do Conselho Regional de Medicina. Os caras faziam barbaridades. E sabe qual é a maldade? Que eu digo maldade mesmo, eu não uso outra palavra, que fizeram contra nós, dizendo que a gente estava lutando como uma reserva de mercado. E isso é uma mentira, uma maldade, uma mentira que fizeram para a nossa classe. Vocês estavam garantindo até a competência de quem estava chegando. A gente trabalha em lugares, e eu trabalhei, não estou falando que eu ouvi, eu trabalhei em lugares que não tinha estetoscópio, eu não trabalhei em lugares que não tinha paracetamol, eu trabalhei em lugares que faltavam medicações absolutamente básicas, dessa que tu possa imaginar, dipirona, dexametasona, medicações que faltavam, que não tinha maca para examinar o paciente, não tinha pia no consultório para lavar as mãos entre um paciente e outro. Entende? Então, assim, é isso que a gente fala, a gente discute e argumenta. E o que é condições? Colocando o paciente em risco. Exatamente. Então, não adianta pensar só dessa forma. Pois é, então pegava uma pessoa lá que não tinha, um cubano que ganha $15 por mês, bota aqui ganhando... Quem é que garante a qualidade da sua universidade? Não tem como, se não faz o revalido, tem que ter o revalido. Pois tem que ter... Isso não é questão de reserva de mercado, é o país saber da competência daquele profissional que está chegando aqui. Ele tem que se apresentar. Tem um projeto de lei, é importante, olha aqui, tem que a gente está acompanhando, um projeto de lei de um ex-governador, Camilo Capiberibe, tá? Que era um ex-governador lá do Amapá, da Rondônia, tá? Ou Roraima. Então, daquela região lá. Rondônia ou Roraima, um desses outros, tá? O que ele fez? Vamos autorizar, vamos criar o cargo de parteira. Então, quem é que vai ser a parteira? Vai ser qualquer pessoa que diga que tem habilitação para fazer parto, para poder trabalhar nos rincões lá. Eu imagino que o estado dele deva ter muita dificuldade. Mas, então, em vez de pegar e botar uma parteira que vai ganhar um salário mínimo e vai dar chance para que isso vá para todo o Brasil e aí, daqui a pouco, começa a contratar parteira, não precisa contratar obstetra. Começa a dar um monte de natimorto, coisa que acontecia até 50 anos atrás, que hoje não acontece mais tanto, né? Porque nós temos hoje condições, né? As pessoas têm parto normalmente em hospital, com médico, né? Com obstetra, com enfermagem adequada. Não, vamos botar parteiras. Então é uma regressão, porque deve estar satisfazendo um eleitorado dele lá. Então nós temos a semana que vem uma reunião online com ele. Nós vamos dizer, escuta, que isso? E quando ocorrem esses eventos e dá problema em casa, eles vão correr para onde? Quem que vai ter que resolver o problema ocasionado? Pelo parto humanizado, né? O parto não é nem questão de ser contra a favor, a gente nem entra nesse mérito de ser contra a favor, a gente tenta proteger a vida, tenta proteger a sociedade. Se existe toda uma tecnologia, estamos em 2021, existe toda uma possibilidade de dar segurança para duas vidas, mãe e bebê, ou até mesmo gêmeos, enfim, por que vamos nos submeter a um risco tremendo de acontecer alguma coisa? E quem vai corrigir esse risco, se der algum problema, somos nós. Sem dúvida. E a gente vive num país que tem uma saúde pública, né? Então não é assim, não tem uma saúde pública, então vamos adotar as parteiras, né? Não sou contra o parto humanizado, esse tipo de coisa, ok. Mas é a mesma coisa assim, olha, não precisa. Tu tá te sentindo muito mal, toma um chazinho, vai ali numa benzedeira, né? Porque são pessoas que, bem como vocês disseram. E aí vamos também para uma outra área da medicina, que é a medicina estética, que está sendo invadida por profissionais das mais diversas áreas. Ok, muitos
muitos profissionais muito qualificados, mas muitos não. E aí, uma vez eu consultei com uma cirurgia plástica, aí eu conversava com ela sobre isso, ela disse assim, Simone, tu não pode procurar um profissional que ele não saiba o antídoto do que ele está te fazendo. Só isso. Então, assim, se a pessoa não sabe o que fazer para reverter o problema, tu não pode ir. Então, assim, e hoje em dia meio que banalizou essa questão da medicina estética, porque hoje tu vai num salão de beleza, tem uma mulher lá, sei lá o que ela faz, e tá lá aplicando botox, e tá aplicando coisas que daqui a pouco tá gerando paralisias nas pessoas, né? Pegando esse teu gancho, que foi importante, assim, a formação médica, a medicina é o único curso no Brasil que é 6 anos. Sim. E ele é dividido em 3 blocos de 2 anos. Os primeiros 2 anos e integral, né? O que dá 10 mil horas. É forte. Nenhum outro exaustivo. curso, todos os outros cursos, engenharia, que é um curso grande, direito, chega a 5 mil horas normalmente, 4.900 a 5 mil horas. Medicina é 10 mil horas. Integral. Por quê? Porque os 2 primeiros anos é eminentemente teórico, os 2 anos do meio, teórico-prático, e os 2 últimos anos, prático, que é o internato, que a gente chama. Quando a gente fala internato, a gente passa em torno de 60 horas por semana dentro do hospital já. 60 horas por semana é 12 segunda, 12 terça, 12 quarta, 12 quinta, 12 sexta, 12 que carga horária? Então é 12 vezes 5. A gente entra às 7 da manhã e diz que vai sair às 19, mas se a gente estiver acompanhando o professor numa cirurgia, a gente sai 10 horas da noite. Tem hora para sair. E dia seguinte, não é para estar 7. Se o professor da equipe falar que tem que chegar às 6h30 para ver paciente, tem que chegar às 6, 6h30. Então, é uma rotina bem diferenciada. E para que isso? É para machucar o estudante? Não. É porque tu tem que estar lá dentro do hospital, do ambiente hospitalar, para ver a maneira de aprender, coisas, né? Exatamente. Tu tem que estar dentro do hospital para ver chegar um infarto, para ver acontecer um AVC, para ver acontecer doenças que, se eu não ver no livro, eu não vou entender. Exatamente. Eu tenho só uma última pergunta, até para não estender. É verdade que agora essas áreas médicas que antes tinham aulas em cadáver, hoje não tem mais? Ou é só anatomia? Não, anatomia tem, claro. Não, mas hoje tem faculdades de odontologia que é em boneco. Eu não tenho, eu não estou mais, eu já dei aula em uma universidade, eu dava aula de medicina legal, fui médico legista há muito tempo, e não sei como é que estão os cursos básicos, mas é bem possível que esteja realmente muito escasso o cadáver, né? Mas, em geral, tem. Não é mais como antigamente, porque antigamente existia uma liberalidade, não existiam tantas restrições éticas para conseguir um corpo humano, né? Mas realmente está mais difícil. É bem possível que grande parte da prática esteja com bonecos. É possível. Mas ainda existem cadáveres. Eu posso falar das grandes universidades que não vou citar nomes por respeito também, porque se eu citar nomes de alguns, as outras que eu não citei vai... Sim. Mas as grandes universidades aqui ainda é em cadáver. Eu estudei em cadáver, por peças, cadáveres inteiros, e é assim que a gente vai se formar um bom profissional. Ter faculdade de medicina em cidades pequenas é ruim, e as pessoas têm que entender isso, porque eu tenho que atender o maior número de pessoas, eu tenho que estar exposto ao maior número de atendimentos possíveis. Então, é inviável eu estar tendo aula num hospital que tenha só 50 leitos. Não. Eu tenho que estar num hospital com grande fluxo. Eu tenho que atender 50 pacientes por dia para ver muitos casos e isso aprender a diferenciar o que é certo, o que não é, como está, por treinamento, por repetição. É assim que a gente vai aprender. Se eu vou numa faculdade, numa cidade que tem 30, 40 mil habitantes, qual a probabilidade de eu enxergar doenças relativamente raras? Que em Porto Alegre nem serão raras, né? Mas eu acho que a faculdade de medicina não precisa ficar adstrita a grandes centros, mas tem que ter essa qualidade e tem que ter um hospital. E tem faculdade de medicina que não tem hospital. Não, no Rio Grande do Sul. Mas assim, vê bem. Então agora vamos para os médicos formados no exterior. Médicos brasileiros formados em faculdades na fronteira do Paraguai. Pedro Juan Cabageiro. Uma cidade que deve ter 110, 120 mil habitantes. Tem 9 faculdades de medicina. 9 faculdades de medicina.
tem 12 mil alunos brasileiros estudando medicina em faculdades e tem um hospital com 80 leitos na cidade. Esses médicos formados lá não estão habilitados a trabalhar lá. Eles são médicos e vão trabalhar fora do Paraguai. No Paraguai não deixam trabalhar. Brasil. Vem para o Brasil e começa a pressionar os deputados para fazer passar esse projeto de lei. E muitas vezes os deputados têm lá a sua base, né? Querem agradar a sua base, porque sabe que deputado é... É assim que funciona? Pois é. E aí acaba, então, aí, viste, Silva, aí que acontece essas barbaridades de aprovarem esses projetos de lei ao arrepio do CRM, do Conselho Federal de Medicina, dos sindicatos médicos, das associações. E os médicos que lutem, né, depois. Né? A população é que é punida. Pior é a população. A população é ela punida. que paga. Ela que é mal atendida. Mal atendida, ela que paga. Eu só vou falar mais uma frase que o nosso presidente Marcelo sempre fala. Assim, por que não dá condições do médico se estabelecer numa cidade do interior com uma espécie de plano de carreira, com segurança, em que se ele desagradar o filho do prefeito ou o amigo do vereador, ele não vai ser punido com uma demissão e vai ficar sem receber até muitas vezes. Uma carreira de Estado. Uma carreira de Estado ou mecanismos, se isso é muito difícil aprovar, que protejam ele. É verdade. Eu tenho certeza absoluta que muitos colegas meus são do interior. Por discussão política, exatamente. Claro. Por ideologias e não por ciência, porque eu acredito, porque eu quero o melhor para o paciente. Muito complicado. Né? E isso gera um custo enorme para o Estado também. Verdade. Minha gente, seguimos aqui no mês das mães, tá? E vamos ver aí o velejo do Guaíba, no sorteio do Dia das Mães. Olha aqui, minha gente, é 26 e 27. Se liga aí, que é o presente mais original para sua mãe, tá? Sorteio Dia das Mães, ó. Velejo do Guaíba e Swan Hotel, em parceria para aproveitar o convívio com sua mãe ao máximo. Já pensou em passar uma noite ali numa suíte do Swan Hotel, almoçar lá e depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba à tarde? É um negócio fantástico. Aproveita que a hora é agora. O sorteio são 2 hospedagens do Swan de Porto Alegre, com café da manhã e almoço, bebidas não inclusas, e 2 passeios no velejo no Guaíba, nos dias 26 e 27 de maio. Você vai dormir no hotel com a tua mãe, tá? Acordam, tomam café, curtem o hotel, almoçam juntas e às 15 horas vão para o passeio velejando pelo Guaíba. Para participar do sorteio, seguir as páginas @velejo no Guaíba e @Swan Hotéis no Instagram. Curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Telefone 51 999 25 27 18 aí no seu monitor. Falar com a Priscila Dávila. E aí você vai oferecer o melhor programa de um Dia das Mães na história da sua mãe, porque é fantástico, tá bom? Agora vamos dar um passeio pela Europa sem irmos até a Europa, até porque não dá para ir agora, já não pode embarcar, né? Pandemia, Covid, mas vai até Vinhos do Mundo Importadora que você faz um passeio pela Europa, né? Você sabia que dá para fazer uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre? Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe uma loja Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Olha aqui, minha gente, combos, preços lá no assoalho, parcelamento no cartão de crédito, fizer uma comprinha encorpada, a empresa leva a sua encomenda, né, sua compra, e 3 lojas com estacionamento, segurança e atendimento personalizado de gente que entende de vinhos, espumantes, champanhes, etc e tal, delicatessen, acessórios para a sua adega, seu bar, tudo isso em Vinhos do Mundo Importador. 3 lojas, dá uma olhada. Essa loja aí da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Bem pertinho de onde nós estamos. Depois nós vamos até a Alameda Alípio César, 213, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. E depois viajamos até o Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, as mesmas condições todas das 3 lojas. Estacionamento, segurança e aquele atendimento altamente qualificado. Rótulos importantíssimos com preço muito, muito acessível, né? Tem descontos de 35%, 25%, 45% dos combos. Então, rótulos importantes, importados, ou sejam gaúchos do Mercosul, da Europa, do Chile, só coisa boa em Vinhos do Mundo Importadora. Tá bom? Então tá. E o CCG Centro Clínico Gaúcho está aí também bombando nos seus 30 anos, né? Olha aqui, ó. Em 30 anos de vida, nós do CCG Saúde nunca paramos de investir no cuidado.
sempre agregando pessoas que nos tornaram melhores a cada dia. Pacientes, empresários, colaboradores e parceiros unidos em um modelo de saúde mais inclusivo, de qualidade e bom para todos. Cuidando da saúde de quem conta com a gente, chegamos até aqui. E é assim que queremos construir o futuro. CCG Saúde, há 30 anos cuidando de gente de verdade como você. É um negócio fantástico, né? Lá o nosso amigo Francisco Santelena comandando lá o CCG Saúde, aquele elenco todo de dirigentes, colaboradores, né? Só coisa boa. CCG Saúde, o plano de saúde que mais cresceu em 2020. Agora, o Hospital Humaniza estourando de primeira grandeza. Olha, ele rivaliza com os principais hospitais de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul. O Humaniza ali na avenida... Ramiro Barcelos. Hein? Ramiro Barcelos. Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. É um negócio de primeiro mundo, tá bom? Então tá. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Então tá. Vamos sintetizar que o tempo é curto, né? Porque então, estamos... rapidamente, tá? A respeito da investigação de paternidade. O ano passado, o STJ se manifestou a respeito das investigações de paternidade em que o pai se declinava por não fazer o exame, né, de coleta de DNA para comprovação. Então, o STJ entendeu no ano passado e editou a súmula 301, dizendo, bom, se o genitor se negar a fornecer o material genético para a realização do exame, eu tenho uma presunção de paternidade. Claro que não é isolada, não é absoluta, eu preciso analisar todo um acervo probatório. Bom, eu tenho testemunhas que davam conta que eles se relacionaram, eu tenho fotografias. Bom, Bruna, mas e se for um caso de um relacionamento eventual? Alguma prova, conversa de WhatsApp, a comprovação de que estavam na mesma festa e saíram juntos, enfim. Agora, recentemente, a 4ª turma do STJ veio nesse mesmo sentido e corroborou uma decisão em que, falecido esse suposto pai, a família é chamada para fornecer esse material genético e se nega. E aí, o STJ vem no mesmo sentido dizendo, bom, com a negativa da família, eu corroboro essa súmula 301 aplicando, então, a presunção de paternidade. Claro que, mais uma vez, analisando todo o contexto probatório. Então, eu preciso ver o devido processo legal. Existiam provas, existiam testemunhas dando conta de que aquelas pessoas se relacionaram e que daí o filho poderia ser a origem dessa relação. Então, é um julgado importante que vai no sentido de fortalecer e vai justamente garantir a dignidade da pessoa humana, de poder saber de onde vem, qual é a sua origem, quem é o seu pai. Então, é uma decisão bem importante e bem festejada no direito de família. Muito bem. Fui rápida. Simone Magalhães, dá uma dica aí, alguma coisa no teu... Eu quero falar da capa do Jornal do Comércio, estou esperando apresentar o Jornal do Comércio. Já pegou essa marca, sabia? O jornal disparado, melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul. Disparado. Disparado. Tá? E está com vamos ver, matéria principal. Projeto do novo Fundopem, é isso? É aprovado na Assembleia? Olha aí. Disparado, melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul. Esse jornal não prega ideologias nos seus leitores e assinantes, tá? Ele é um jornal onde a informação é com nitidez absoluta por todos os seus âmbitos. Não tem ideologias, é um jornal absolutamente transparente, a notícia verdadeira, tá bom? Jornal do Comércio está aí para você fazer a sua assinatura, atendimento ao assinante, madrugando, chegando no seu domicílio residencial, corporativo, o Jornal do Comércio, onde a sua essência é economia e negócios, mas tem todas as editorias, colunistas, etc. e tal. Jornal do Comércio, quase centenário, minha gente. Então tá. Fala, Simone. Então, foi aprovado, né, com louvor, a atualização dos processos internos, né, da análise de concessão de benefício do Fundopem, que é um fundo hoje aqui do Rio Grande do Sul, onde as empresas, né, podem buscar recursos, e o objetivo agora, né, essa atualização do projeto, ele está dentro do Descomplica RS, né, que foi um dos encabeçadores, o Marcos Vinícius, né, nosso colega de bancada. Nosso colega de bancada aqui, foi presidente do IP e hoje está como deputado estadual.
E o objetivo do Fundopem, é claro, é trazer, atrair investidores e reter também investidores, né? Porque o Rio Grande do Sul tem perdido muitas empresas, tá? Principalmente para Santa Catarina, que é aqui do lado. E agora eles querem, né, melhorar a fluidez e melhorar o acesso tanto das empresas para esse fundo. Então, tá aí, foi aprovado por 51 votos a 1, né? Não sei quem foi esse 1 que votou contra, mas o importante é que agora vai tocar e vamos poder reter nossas empresas aqui. Muito bem. Vamos falar do Dipaolo, melhor galeto do planeta, comandado por Paulo Jeremias. Paulo Jeremias é um artista, além de um visionário, um grande empresário, é um artista, né, de cinema. Ano que vem, certamente, estará na Califórnia, Los Angeles, Hollywood, pisando no tapete vermelho. Eu não tenho dúvidas disso. Você conhece a sequência de Paolo? É uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha. Sabor único que segue as receitas da nona, desde as entradas até os pratos principais e sobremesas. Tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. O Paulo Jeremias eu vou apresentar para vocês aí mais uma vez. O pessoal pede muito, inclusive, esse filme do Paulo Jeremias aí, né? Especialmente a comunidade italiana, né? Então vamos apresentar aí o Paulo Jeremias, liderança do grupo Di Paolo, estrelando esse VT. Dá uma olhada aí. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Eu tenho aqui agora 13 minutos para o fechamento do programa. 28 anos do ar, sempre ao vivo, de segundas às sextas, das 18h55 às 20h30. Eu recebo uma notícia aqui importante aqui do meu amigo Marcos Rovinski. Alô, Mércio Cláudio Tomeleiro, alô, Giovanni, alô, dona Valéria. O seu pai, evidentemente falecido, teve a sua carteira de trabalho assinada pelo seu genor, aos 14 anos. 14 anos de idade. Olha só que maravilha, que história bonita aqui nos traz aqui o Márcio Rovinski. Seu pai foi funcionário do Jornal do Comércio, com carteira do trabalho assinada pelo fundador do jornal, que foi o seu genor e a dona Zaida, né, Jacques. Então, bonito isso aí. Esse é o nosso Jornal do Comércio, tem uma história linda, maravilhosa. Aliás, eu quero falar para vocês que Marcos Rovinski me presenteou aqui com um CD, onde ele toca violão e canta também. Faz um floreio bonito. Isso aí tem que fazer um happy hour, né? Vamos fazer. Então tá aqui o meu amigo lá, o Ted Boy Marino, por favor. Tá aqui, não. Nosso câmera aí é chamado Ted Boy Marino. É uma coisa antiga, né? Um CD, hoje em dia não existe mais CD. Eu adoro. Vintage. Eu adoro CD. Mas está no streaming. Olha, uma seleção de músicas maravilhosas. Muitas de tua autoria também, não? Como? Muitas de tua autoria? Todas minhas. Todas de autoria do médico Marcos Rovinski. Médico Marcos Rovinski. Também me presenteou aqui uma história muito interessante do Instituto Médico Legal, né? O IML, que é o Instituto Médico Legal, que eu vi, onde ele foi diretor, foi perito lá, enfim. Memórias de um médico legista no Instituto Médico Legal do Rio Grande do Sul. De 86 a 2012, também está aqui, essa obra de autoria do Marcos Rovinski. Muito bem.
Tá aí, então. Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Vamos adiante. Eu tenho aqui uma mensagem do Simers, né? Que eu tenho aqui um vice-presidente e um diretor metropolitano, 2 médicos, evidentemente. Mandar um abraço para Marcelo Matias também, pelo aniversário dos 90 anos. Todos os colaboradores do Simers, né? A sua diretoria total. Os cumprimentos por uma data tão significativa, tão importante, um sindicato com esta relevância e com o papel que desempenha, que desenvolve na defesa da atividade profissional dos médicos. O Simers alerta a população sobre a importância de manter os cuidados e segurança à saúde. Te liga aí, meu doutor. A pandemia não terminou. Reduziu o número de casos da Covid-19, mas é imprescindível a manutenção de estrutura cabível para atendimento aos pacientes, a constante higienização das mãos, o uso de máscaras e ainda o acesso à vacinação a todos com a máxima brevidade. Evite aglomerações, respeite o próximo e proteja-se. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, verdade verdadeira. Eu pergunto aos amigos aqui rapidamente, que nós temos aí 10 minutos para o total, a pandemia, a vacina, como é que os senhores estão vendo esse desempenho, né? O número de vacinados, a chegada das vacinas é uma situação complexa, difícil, compra, vende, vem, não vem, essa vale mais, a outra vale menos. Como é que os senhores avaliam e analisam? Bom, eu acho assim, é importante a gente se dar conta de que vacina boa é a vacina no braço, tá? É a que nós temos. Não importa a marca. Nessa altura não que tem... vier, vem bem. Bom, é melhor, digamos assim, mesmo não sendo uma maravilha, é melhor do que nada. Sem dúvida, tá? sem dúvida. Mas nós temos, eu tenho muita confiança nas vacinas que nós temos que confiar, mas temos que nos cuidar. Acho que assim, o Brasil hoje é o 5º país em número de vacinados no mundo. Acho que a gente tem que valorizar isso, né? Nós temos, mais do que nós, são países continentais, os Estados Unidos tem 3 marcas de vacina própria, a China, a Índia, a Inglaterra, todos têm fábrica de vacina, tá? E nós somos o 5º, né? Existe toda uma programação no sentido de que se compre, tem perto de 500 milhões de vacinas contratadas até o final do ano. Eu acho que nós temos que ter tranquilidade, sem desespero. Todo mundo vai ser vacinado no Brasil, pode atrasar um pouquinho em função da dificuldade do mundo de ter vacina. O planeta tem essa dificuldade. O mundo são 7 bilhões de pessoas. Então, assim, temos que entender que não tem uma capacidade de fabricar tanta vacina quanto seria bom. Mas eu acho que nós todos vamos ser vacinados até o final do ano, certamente, ou antes. Se Deus quiser. Tá? E que faça a vacina. Tem gente que é meio refratária, né? Tem pessoas, tem cepas. Não dá para entender isso. Se criam cepas. Tem pessoas que fazem a primeira e não querem fazer a segunda. Pois é. Mas eu acho assim, tem gente que... Enfim, tem gente que tem até alergia à vacina. Pode acontecer, tem efeitos colaterais. Mas, em geral, as vacinas são seguras. Bem aceita. São seguras. E eu acho que é importante que se vacinem, é importante a gente ter tranquilidade e é importante que a gente continue se cuidando. Sem dúvida. Eu acho que, assim, nós aqui estamos afastados um do outro para manter o distanciamento social, não estamos de máscara, mas estamos... Não, e termina o programa todos de máscara. Enfim, eu acho que é importante isso, ter o distanciamento físico, não aglomerar, porque passa realmente... Tudo começou no Brasil com o carnaval, com as aglomerações do carnaval. Ali foi a fonte. Sim, 30 milhões, o maior carnaval da história, tanto Rio quanto São Paulo, Salvador. Mas o nosso litoral aqui também provocou muita coisa. Nós também, né? Lamentavelmente. O que é que me diz aqui o Jefferson Boeira aí? Está tranquilo aí? Vamos adiante e ficar na expectativa. O bacana é que o chinês criou o Covid-19, né? E ainda cria as vacinas. Vende. E vendeu as máscaras, vendeu... Aqui, gente esperta. Eu estou esperançoso. Eu acho que as vacinas estão vindo, a população está recebendo dentro da medida do possível. Como eu falei antes, nosso estado é continental, nosso país é gigantesco, então a logística para distribuir todas essas vacinas é mais complicada. Mas eu acho que estamos fazendo um bom trabalho. Assim. Eu estou esperançoso, eu acho que até agosto, mais tardar setembro, todo mundo vai estar com a sua vacina em dia.
e a gente vai voltar a uma normalidade, um novo normal, né? Novo normal. Fala, Simone. Eu estava esperando a vacina agora para maio já, né? Mas como entraram, né, as comorbidades, os professores, acho que eu vou para junho ainda. As pessoas muito jovens como você, demora mais para ser vacinado, mas é bom porque tem muita vida pela frente. Mas você sabe que uma coisa que... sabe que eu fiquei feliz, Silvas, que eu fui olhar a lista de comorbidades, né? Disse, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, que eu tenho rinite, essas coisas, né? Fiquei tão feliz que eu não tenho nenhuma daquelas comorbidades. Mas se tivesse, se vacinava já. Disse, mas que bom que eu não tenho, né? Eu posso esperar, né? Aliás, como é que é feito? Isso é atestado por médico, a comorbidade, ou a pessoa chega lá, eu sou diabético? Na verdade, assim, a minha irmã, ela é hipertensa, né? Ela faz tratamento há muitos anos, ela tem pressão alta. E ela foi até o cardiologista dela e pegou um atestado, né? Mas eles não estão questionando muito, assim, né? Tipo assim, se o atestado, né? Tipo, tu chega com o atestado, tu é vacinado. Sim, mas fica o atestado lá, porque, na verdade, assim, a prefeitura não tem como negar, já que o médico atestou. Mas o atestado fica lá. É uma comprovação de que aquela pessoa vai responder, o colega, o médico. Se ele deu um atestado falso, ele vai responder. É responsável pela declaração, né? Claro. Acho que é importante isso. Ele vai ter, porque atestado falso, né, doutora? Exato, é crime. É crime. Está tipificado no Código Penal. Perfeito. É verdade. Infelizmente, né, a gente vive no país do jeitinho, né? E com certeza tem gente que está dando um jeitinho, né? Mas eu prefiro me cuidar, usar máscara, né? E esperar minha vez, que está perto agora. Eu acho mais honesto. O nosso secretário da Saúde, o Mauro Esparta, ele foi vacinado, não foi o primeiro vacinado. Não teve nenhum privilégio. Não, ele fez questão de ser vacinado quando chegou a vez dele e, aliás, bem depois. Eu acho que assim, é uma questão de ética e de moral. Honestidade moral, exatamente. Sem dúvida. Aí, Bruna. Eu acho que sim. Para ti falta tempo fazer a tua também, é muito guriazinho. Essa moça é de casca, viu, doutor? É de casca. Ela tem um orgulho de ser de casca. Passo Fundo pertence à região metropolitana de Casca. Para que vocês se situem, tem um carioca aqui na mesa. Né? Então, para vocês localizarem a região do mapa, é ali da região metropolitana. Fazem parte da Grande Alegrete, né? Não, aí há controvérsias. A Grande Alegrete. Você fala com qualquer de Alegrete, Nova York do... Se o gaúcho é bairrista, os alegretenses são o topo da pirâmide. Essa é Grande Canoas, essa moça. Canoas também, mas os alegretenses são piores. Meus amigos, estamos aqui nos encaminhando para o fechamento do programa. Eu quero que levem os senhores, em nome de vocês dois, evidentemente, todos os colaboradores, toda a diretoria do CIMA, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, né, pela sua dimensão, pela sua estrutura, pela sua potencialidade, pelo que ele representa na defesa, né, da qualificação, da defesa profissional da atividade médica, né, e especialmente ao presidente Marcelo Matias, os cumprimentos do programa de atividade. Obrigado. Nós estamos inseridos. Talvez, se não tivesse pandemia, saia um coquetelzinho, mas não, como não pode ter aglomeração, não saiu um belisquete, não, um espumantezinho. Fica para outra hora. Mas vamos deixar guardado. Vamos guardar. É para os 91. Tem um galetinho lá também em casca, né? Não tem você tem aglomeração, fica com um galeto lá, outro aqui. Um vinhozinho lá de casca, parece que faz bem lá. Simone, quando é que tu faz aquela... Parece que está prometendo a horas fazer um belisquetezinho, uma coisinha. Fazer no meu escritório, já convidei vocês, o meu aniversário, eu faço o Bernardone foi uma vez, tu convidaste e disse que estava fechado o escritório. Não, ele não foi no escritório certo, meu escritório está sempre aberto. Você nem errou de endereço, então. Nós temos um colega aqui, o Ayrton Bernardone, foi árbitro de futebol. Sim, conheço o Ayrton. Não, ele fez muita natação, sabe? Teve uma vez que ele estava borboleta aqui, sabe? Ele estava apitando, os caras perguntavam, lateral para quem? Para nós, era o Internacional. Não, ele dizia, Grenal, ele dizia, o cara perguntava, né, o Escurinho perguntou uma vez para ele, Bernardone, para quem? Para nós, é para nós. É nosso lateral. Não, e ele dizia quem é que ia bater falta o pênalti. Tu aí, ó. Tu não. Príncipe Jajá. Bem imparcial, Não, era de uma lisura absoluta. Uma CPI com o Bernardone, vamos fazer investigar lá os ganhos dele. Mas era outra época, né? Hoje já prescreveu agora, esse é o problema dele. Ele na Pedra Boa, uma vez, ele pegou 6 leitões
8 dúzias de ovos que não escolhe, né? Lá na Pedra Moura. Jogava o Bagé lá na Pedra Moura. Sim. E não sei qual é o outro, Guarani de Bagé. Também. Ele foi pago com... Sim, ele pegou uma ninhada, não, de leitão, trouxe embora. E saiu, foi o que mais saiu de Camburão de estádio de futebol para o Bernardone. Ele, quando chegava o fim, ele já ia para perto do pessoal dos brigadianos, sabe como é? Para apitar. Porque normalmente ele estava na jogada. O Bernardone já ia para lateral, se tivesse tudo, sim, para se atirar para dentro do Camburão. Mas sempre com as coisinhas que ele pegava, acertava, né, com a direção do clube. Né? Muito bem, meus amigos. Márcio Rovinski, vice-presidente do Simers, aqui conosco, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, 90 anos, comemora amanhã. O sindicato Não médico. eu, o sindicato. Não, o sindicato. Jefferson Boeira, ambos médicos, evidentemente, diretor da região metropolitana do Simers. Leva, então, a diretoria, o Marcelo Matias, os colaboradores desse modelo de sindicato que é o Simers, né? Por toda a sua atuação, representatividade, estrutura, né? Olha, a gente passa ali, né? Na Corte Real com a Ipiranga, vê aquele, né? Aquele símbolo, né? Uma potência de sindicato. Tanto que é o maior da América Latina, é isso? Sindicato Médico da América Latina. Olha só, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma envergadura, uma dimensão singular. Então é isso aí, minha gente, tá? Muito obrigado pela presença do senhor, seu espaço sempre aberto, tá? Perfeito. Simone Magalhães, um abraço apertado, um suspiro dobrado e um amor sem fim, tá? Bruna Razeira, mesma coisa. E eu aguardo sempre a chegada em Canoas ou Castro. Né? Organizaremos, pós-pandemia, uma polenta. Então tá. Polenta de Castro. Meus amigos, o programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Amanhã, 19 horas. Dá para botar o card aí ligeirinho para nós aí, faz favor? César Schirmer, por favor, antes de fechar o programa, por favor. Amanhã vamos contar a história da Nova Porto Alegre aqui, com o secretário César Schirmer, que eu diria que é quase uma sombra do prefeito Sebastião Melo. Ele vai contar aqui, mostrar com fotografias as mazelas, as situações complexas que nós temos em Porto Alegre e o que será o novo Porto Alegre nessa gestão Sebastião Melo como secretário exemplar. Eu estou esperando que o pessoal me coloque lá, por favor, se a nossa técnica, com aquela qualidade e boa vontade de sempre, por favor. Tá em sintonia aí, o Ted Boy? Estão buscando lá? Então tá. Vamos ver aí, que a gente tem um card aí que a gente mostra o secretário César Schirmer. É importante para a nova geração saber, né? A evolução em Porto Alegre. Sem dúvida. É. Não, nós teremos uma nova Porto Alegre. Aquele muro da Mauá vai, no mínimo, partir pelo meio. O Cais Embarcadeiro inaugurou. Começou. Né? Está começando. Então a nossa técnica ela está conseguindo ou não está, meu doutor? Então tá. Olha lá, tá lá. Então amanhã, isso está nas redes sociais, amanhã dia 20, quinta-feira, a presença de Sérgio Schirmer aí, com toda a sua competência de gestor, de político, estará aqui no nosso programa, quando ele estará mostrando a realidade. Quem assistiu o programa vai ver o que é Porto Alegre hoje, a sujeira, as dificuldades, as pessoas atiradas nas ruas, o lixo e o que se pretende, o que o governo municipal, né, comandado pelo prefeito Sebastião Melo, vai estabelecer em Porto Alegre um novo tempo para a nossa cidade. Vai ser outro Porto Alegre, graças a Deus. Vamos embora. Amanhã, às 18h55, mais um programa Atividade aqui, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Até lá.